Hoje nós vamos falar sobre as crianças pedem socorro. É verdade. Então nós sabemos que é uma preocupação muito grande e também da clínica da alma é uma preocupação sobre a questão das crianças que estão vindo para a igreja e aquelas que estão para vir também, Porque nós alcançamos tanto as nossas igrejas como as outras também, a igreja é aberta para isso. E hoje nós temos uma preocupação. E nós vamos falar sobre isso aqui. E não tem nada melhor do que o texto de Mateus 18, Verdade. de 1 a 5, que fala assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converteres e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que tornar humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim recebe. Nós vemos aqui que Jesus foi muito profundo nisso, e falando até quem receber uma criança está recebendo a ele. É muito profundo isso. Jesus, ao chamar uma criança e colocá-la em evidência como exemplo do maior do reino dos céus e exaltar a sua humildade, demonstra a nossa completa dependência de Deus. E com isso leva-nos a refletir sobre a importância do Pai terrestre como modelo de autoridade. Então, se o adulto se torna humilde e obediente como a criança, ele aceita a autoridade de Deus e ensina a criança, porque ela se espelha no comportamento dos pais. Daí a necessidade de termos um olhar atento e responsável sobre os filhos e considerar os seus pedidos de socorro. Algumas orientações devem ser observadas. Nós temos duas psicopedagogas aqui que vão nos falar sobre isso. As crianças querem ouvir sobre o amor de Deus. O que você acha disso, Simone? A criança, ela quer ouvir, sobre o amor de Deus. E quando o pai fala desse amor de Deus para ela, ela recebe, isso que o pai está falando, e ela acredita, Ela acredita naquilo que nós passamos para ela. Então, a convicção da criança, quando é passado o ensinamento para ela, é muito maior do que a de um adulto, Então, Jesus, pede que você ensine a criança, no caminho que ela deve andar. Não é o caminho, é no caminho, Principalmente quando a criança está nessa primeira infância, que é onde ela que vai formar a personalidade da criança, torna-se fundamental ter esse direcionamento dos pais, E aqui nós chamamos a atenção para a figura do pai, na vida dessa criança, porque é através da obediência, do pai se tornar humilde, que ele se mostra completamente dependente de Deus. Sim. E a partir desse comportamento dele de humildade, ele tem o temor e a obediência a Deus. E esse comportamento dele, ele é repetido pela criança, pelo filho. A criança vai repetir, aquilo que ela vê na vida dos pais, E essa tem sido a realidade. A gente já quer disponibilizar, aliás, para você, os nossos telefones de contato. O 3209-3301, que é o nosso atendimento eletrônico, que é o CAT. Ali você faz a opção número 1 e você deixa gravada a sua mensagem, a sua pergunta, a sua participação, que vai ser mencionada aqui durante o programa. Ou mesmo pelo nosso WhatsApp, 84029756, o WhatsApp aqui da emissora, da Rede Super. E nesse momento aqui, durante o programa Clínica da Alma, ele está aqui disponível para nós. Mas sempre eu gosto de lembrar e reenfatizar
a necessidade de apenas você colocar textos, né, ou perguntas ou participações dentro do tema que nós estamos abordando, porque não tem como nós fazermos isso aqui, ou seja, nós respondermos a sua pergunta, porque nós vamos fazê-lo aqui ao vivo, assim, né? Então, dentro da quantidade que chega, a gente consegue colocar as perguntas ou as participações, algumas delas, né? Também não envie um vídeo ou uma gravação, né, de voz perguntando alguma coisa, nem tampouco ligar pelo WhatsApp, porque não dá para nós fazermos isso aqui pelo WhatsApp, né? Se você quer fazer alguma ligação, tem que ser pelo nosso CAT, e aí então a sua pergunta, a sua ligação vai chegar aqui até nós através do CAT, ok? Então faça isso, que para nós sempre tem sido um prazer, né, a sua participação durante esse programa que nós estamos tendo aqui. E aí, Áurea, dentro disso, essa responsabilidade dos pais e a importância, né, da participação dos pais no caminho. E a questão também aí, para ela inteirar, da questão da visão da figura paterna, a questão da paternidade nesse momento da criança, né? Isso. Você enfoca isso aí também. Como, né, a Simone já colocou, da importância de estarem os pais falando de Jesus para a criança, tanto no início da vida, né, desde a concepção até o nascimento e os primeiros anos, a figura do pai e da mãe é uma figura assim, muito importante na vida dos filhos. Eu tenho orientado os pais de crianças que eu atendo, crianças menores, a estarem lendo para os filhos a Bíblia. Leia histórias bíblicas para o filho, porque ali a criança já vai aprendendo, internalizando os valores, as coisas de Deus. Muitas vezes os pais ficam esperando a criança crescer para poder levar para a igreja e colocam a responsabilidade nos pastores, nos líderes, nos professores, e não é bem assim, né? A criança, ela precisa aprender de Deus com a família, com os pais. Deus, ele tem trazido para o nosso coração esse peso da gente levar para os pais esse pedido de socorro. O seu filho pede socorro, pede que você fale para ele de Deus. Isso é muito importante e é urgente. As crianças, elas têm uma percepção muito linda do reino de Deus. Elas ouvem a gente, elas acreditam naquilo que a gente fala, e muito nos pais. Então a base tem que ser colocada ali desde pequenininhos, para quando crescerem não se desviarem, ou se fizerem escolhas erradas, eles retornam. Porque essa é a promessa da palavra de Deus para nós. Amém. Nós temos aqui uma questão aqui, precisam ter as necessidades básicas supridas, serem amadas, aceitas e compreendidas. Simone, essa questão das necessidades básicas, o que isso afeta na criança aí no dia a dia? Essas necessidades básicas que nós colocamos são as necessidades materiais mesmo. Sim. Né? Alimentação, vestuário, moradia, né? Elas precisam de um lar harmônico, né? De acordo com o padrão de Deus, né? Uma família, né, que vai suprir essas necessidades básicas da criança, para que essa criança, né, nessa primeira infância dela, ela se desenvolva, né? Que vai ser a base para a vida dela, para a vida inteira dela, né? Uma colocação aqui que eu achei interessante, fala assim, elas serem aceitas. Aceitas. Isso aí é muito, muito forte, porque muitas vezes a gente está tratando já de adulto que não foram aceitos de criança e hoje estão passando por um complexo de rejeição, de inferioridade, tudo, por conta desse problema de aceitação. Como é que vocês duas aí conduzem isso aí na questão de criança? Qual a estratégia que vocês têm para trabalhar com isso? Uma coisa que eu percebo, dentro disso, dentro dessas necessidades básicas, além das materiais, tem essa questão do amor, né? Sim. Da aceitação e da compreensão. A gente entende que todo e qualquer ser humano, ele precisa se sentir aceito, amado do jeito que ele é, né? E compreendido dentro das suas limitações, das suas
habilidades, os dons naturais, né? Então eu percebo assim que muitas vezes isso não é, sabe, assim, compreendido pelos pais, não é nesse sentido. E muitas vezes tenta, taxar os filhos todos para ser de uma só forma, muitas vezes não compreendendo as distinções, né, as diferenças que cada um deles tem. Isso acaba trazendo muitas vezes aquela situação que a gente acaba atendendo sempre lá na Clínica Dalma, que é as questões das comparações. Sim. Por que você não faz como teu irmão? Por que você não é assim? Por que você não faz dessa forma, né? E com certeza isso tem trazido muitas situações delicadas, né? Uma questão que eu quero colocar é que muitos pais, eles ficam tentando corrigir os filhos e atingindo até a parte dessas necessidades não supridas. Porque muitas vezes os pais falam assim, eu não vou te dar isso. Às vezes é algo vital para a criança, entende? Então a criança, ela reclama com os pais, ela reclama, mas não tem um retorno. E é muito importante que os pais sejam atentos a essas necessidades básicas, a dar esse amor, né? Ter uma relação de aceitação com a criança, de compreensão. Eu atendo criança, assim, por exemplo, uma menina que ela nunca reclamou com a mãe, mas as roupinhas dela todas são a mãe que escolhe. E ela nunca falou com a mãe assim, mãe, eu tenho um outro gosto. Aí no nosso atendimento a criança vem com essa queixa, fala assim, mas tudo é ela que ela me dá e eu tenho que aceitar. Mas não é bem assim, porque a mãe precisa estar atenta a essa necessidade, mas também com qualidade. Se a pessoa pode fazer aquilo que o filho quer com a escolha dele, isso vai gerar no adulto um adulto saudável, né? Porque nós atendemos adultos que vêm de necessidades básicas não preenchidas, né? Não supridas, que a pessoa é aquele tipo de adulto que confia no próprio braço, entende? Exato. Ela pensa assim, quando a criança ela não é suprida nas necessidades básicas, ela vira um adulto que ela confia nela mesma, ela pensa assim, eu só vou conseguir ter se eu trabalhar, se eu for atrás. E aí muitas vezes isso vem gerar relacionamentos doentios no futuro. Então a gente tem que ter esse olhar sobre a criança agora, porque a criança também ela tem o direito de querer algo e ser suprida naquilo. E tem gente que pode suprir e não supre como se fosse uma punição, o que é muito errado. A questão da criança ser compreendida, Simone, como é que a gente coloca isso? É a questão dos pais estarem tendo um momento para ouvir essa criança, né? Muitas das vezes as crianças que nós atendemos, elas falam coisas para nós que elas ainda não falaram em casa com os pais. Sim. Porque elas não têm esse momento. Não tem oportunidade, né? Elas estão realmente pedindo socorro, gritando, e os pais não estão vendo isso. Então, quando chegam lá para nós, às vezes um simples momento com essa criança para estar ouvindo, né? O que ela quer dizer, o que ela está necessitando, né? E ao corrigir também a criança, não ficar apontando só os defeitos e as coisas erradas que elas estão fazendo, reforçar, né, positivamente as qualidades dela, entender que ela está no processo de desenvolvimento, né, e que ela precisa do direcionamento do pai ali. Muitas vezes o pai, né, fala, o que você quer? Fala rápido, então ele não dá chance para a criança colocar aquilo que ele quer colocar e vai inibindo a criança, chega a um ponto que a inibição é tão grande que ele nem pergunta mais e nem pede mais, porque fica inibido. Então eu vejo nessa questão aqui de ser compreendida nesse sentido. Poxa, ninguém me entende, né? Ninguém me entende nessa casa, ninguém me compreende, né? Eu não sou ouvido, não posso, né, falar, ninguém quer me ouvir. Muitas vezes esse contato aí, ele é muito difícil para a criança entender, né, essa forma dos pais passarem essa comunicação. E essa criança cresce com essa, acreditando, né, nessa forma negativa dela, né? E isso ela transfere para o relacionamento dela com Deus. E vai ter, né, problema de liderança também, né? Com certeza. Porque a hora que tiver um líder, ele vai ter medo, né? Tem gente que tem medo, né, de chegar perto de um líder, fica no medo. Por quê? Porque em casa
de criança ele tinha medo de chegar perto dos pais. Com certeza. Não é? Aí tem medo de chegar perto de um líder. Qualquer pessoa investida de autoridade, ele se sente... Vai travar. Travado. Vai travar. Com medo de não ser rejeitado. Sim. Agora, só um minutinho, nós temos algumas participações aqui. DDD 38. Olá, estou amando o programa. Aprendo sempre muito com vocês. Amém. Glória a Deus. A pessoa não se identificou. Temos aqui uma outra participação. Olá, tudo bem? Boa tarde. Estou acompanhando a Rede Super pela internet, né? E a programação está muito bênção, muito bênção. Amém. Abraços. Deus te abençoe. DDD 13, no interior de São Paulo, provavelmente, né? Então, temos aqui mais uma outra participação. Deixa eu ver aqui. A paz, pastores. Peço oração pela minha vida, pois estou desempregada e não consigo trabalhar. Estou passando por problema financeiro. Ore por mim e minha família. Meu nome é Ângela, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Ô Ângela, que bênção, né? O Senhor te abençoe ricamente e que o Senhor possa abrir essas portas aí para você, né? Em nome de Jesus. Sim. É importante os pais conversarem com a criança também sobre essas dificuldades, sobre as dificuldades, colocar a criança a par do que está acontecendo com a família e dar uma palavra de Deus de esperança para a criança, porque, na verdade, a gente entende que certas dificuldades que a família passa é Deus forjando o caráter naqueles membros da família. Então a criança ela precisa saber o que Deus, o mover de Deus naquele, o que Deus quer com aquilo. E quem pode estar passando essa ideia para a criança são os pais. E não ignorarem a criança, porque ela é muito esperta, ela tem a percepção de todas as coisas dentro do lar também. Com certeza, né? Nós temos um outro item aqui que fala assim: querem ser ouvidas e precisam de reforço positivo, tá? Guarda essa palavra aí, positivo, mesmo quando não conseguem realizar determinadas tarefas. Como é que a gente vê isso aí, Simone? Você olha. Bom, esse reforço positivo, né, ele vai de encontro mesmo à questão, né, de como a criança vai se ver. Sim. Né? A imagem que ela vai ter dela mesma, né? E essa imagem que ela vai ter dela mesma, como eu já disse anteriormente, vai interferir no relacionamento dela com Deus. Se ela tem uma imagem negativa dela... Só uma colocação aqui, por exemplo. Tá, vai dar uma tarefa para ela. Ela não conseguiu fazer essa tarefa. Aí que eu quero ver como é que coloca positivo em cima dessa dificuldade dela de fazer a tarefa, né? Como é que o pai vai fazer isso? Entendeu? Você não conseguiu, mas nós vamos tentar de novo, vamos tentar novamente, né? Você está ainda aprendendo, né? Sim. E quando nós estamos aprendendo, nós podemos errar, Sim. Até mesmo aprender com o erro, né? Agora, na maioria das vezes, os pais já gritando, tem que ser né? Calmo, né? E já vão falando para as crianças, não é você gritando. Não sabe, você não dá conta, Sim. né? Você não vai dar conta disso, isso não é para você, e ela vai assimilando isso, tá. né? Tranquilo. Exatamente. Eu quero dar um recado para você, é que sempre às quintas-feiras nós temos o nosso culto Clínica da Alma. Exatamente. Né? Nós sempre, muitas vezes, chamamos o nosso culto, que não é nosso, né? Mas na realidade é uma forma de falar, que é essa questão do culto, né? Sempre ser às quintas-feiras, às 20 horas, ali na Lagoinha, Cidade Nova, na Cristiano Machado, 1685. Né? Você que é aqui de Belo Horizonte, então você pode estar conosco. E assim ali temos esse tempo tão precioso. Aliás, todas as quintas-feiras tem sido assim uma bênção mesmo, né? Nós assim temos percebido cada vez mais a frequência de muitos visitantes, pessoas chegando, né? E aqueles que vão chegando, vão ficando, se identificam, né, com o nosso modo de nós ministrarmos, um louvor, né, muito livre, espontâneo, e também
temos sempre ali uma palavra direcionada nessa área de restauração, de cura. Então está aparecendo aí o nosso endereço, o horário, né? Vai lá fazer uma visita, né? Nós procuramos sempre estar lá e poder assim ter esse tempo precioso, nos vermos, conhecermos pessoalmente, né? E juntos ali adorarmos o Senhor, tributarmos a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, não é? Tem sido verdadeiramente um grande privilégio para nós e também uma honra podermos servir o Senhor e com gratidão nos nossos corações tributarmos a Ele toda a glória por tudo aquilo que Ele tem feito, não somente nas nossas vidas, mas nas nossas casas, no ministério, e assim a gente tem se alegrado juntos ali, crescido em conhecimento e na graça do Senhor. Guerra? Passei para a hora aqui na questão aqui do reforço positivo, né? Sim. Que ela nos explicar isso aí, tá? Dar uma pincelada aí. Tá. Bom, nós temos a mente capacitada para aprender, só que diante do negativo, a nossa mente trava. Isso. Então entra muito naquela questão da neurociência, o neurosaber. Quando uma criança ela está querendo fazer algo para você, geralmente ela vem com aquela cobrança dentro dela e erra. Ela quer acertar e erra. E quando você usa algum artifício, alguma estratégia para fazer essa criança, para celebrar o pouco que ela fez certo, ela vai melhorando. Eu tenho experiência com uma menininha de 4 anos que chegou com dificuldade. Ela, na medida que ela ia acertando, o mínimo que ela acertava, eu falava com ela e ia assim, ó, acertou. Então ela começou, olha, ela celebrou meu acerto e aí ela foi melhorando e chegou num ponto dela acertar tudo aquilo que eu dava para ela fazer. Então, assim, não é só a criança, né, gente, mas nós também. Verdade. O seu cérebro, ele aprende na medida que você vai dando o reforço positivo, né? Porque o elogio, ele faz a gente crescer. E a criança, ela tem essa necessidade. Então, em relação à família, o que o pai pode fazer diante, por exemplo, de uma nota baixa do filho? Ele pode perguntar, filho, mas por que você estudou? Porque muitas vezes os pais não têm noção do momento que a criança fez aquela prova, que ele estava sob uma pressão, às vezes até sabia e deu o branco, que a gente fala que às vezes tem criança com passividade, né? Fica parada ali na hora, deu o branco. Errou. O pai pode estar conversando com essa criança e falando, não, filho, eu vou te ajudar, da próxima vez você vai acertar. Não ir xingando, porque quando xinga, trava. Então, muitas vezes, o que está acontecendo com as crianças é isso, elas estão tendo perdas por causa do não reforço positivo, sabe? Nós precisamos de palavras de incentivo, crianças precisam de palavras de incentivo e elas vão melhorando. Né? Então é isso aí. E essa parte aí que fala que querem ser ouvidas, também é uma coisa prática. Eu quero levar a ideia prática para as pessoas. Às vezes a gente está perto de pais que a criança chega e fica assim, puxando a barra da calça. Mãe, pai. Assim, não tem problema o adulto, num momento, parar a conversa e falar, o que foi, meu filho? Satisfazer a criança, responde e ela vai ser educada e ficar tranquila se ela tiver o ouvido, porque a criança ela é orientada que não deve incomodar os adultos, né? Todo mundo fala assim, não me incomoda, menino. Mas só que tem família que é o tempo inteiro, não me incomoda. Então, qual que é o horário, o tempo de qualidade que essa criança vai ter? É o horário que pode incomodar, né? Então aí... Não é o horário que então, pode incomodar. Então, nem o horário. A pessoa... Porque vai no pai e está incomodando. Vai lá, a tua mãe lá. Aí vai na mãe, a mãe está assistindo o último capítulo da novela. Alguém ela não quer perder o último capítulo. A criança deve pensar assim, alguém tem que me ouvir. Tem que me ouvir. Chega a vizinha. Então, a mãe está lá conversando, não quer dar papo. A gente tem lidado muito com o histórico de rebeldia, mas vem da rejeição, não é o rebelde. Porque até eu ia perguntar isso, até porque a gente tem atendido crianças lá, muitas vezes vem com um diagnóstico de TDAH, por exemplo, né? Mas muitas vezes não é esse diagnóstico, muitas vezes é essa necessidade de ser ouvido, de ser assistido, de ter a atenção. E aí a criança começa a fazer e ter essas atitudes para chamar a atenção dos pais. Ei,
estou aqui, ó, alguém pode me dar atenção? Será que alguém pode sentar um pouquinho comigo e brincar? Será que alguém pode, sabe, me orientar? Também, Rogério, isso aí que você falou é muito importante, porque a gente fala que é o sintoma do pai e da mãe, sabe? Às vezes o adulto não quer lembrar, não quer ouvir isso, né? Mas é um reflexo do pai e da mãe, é um sintoma da família. Aí o pai e a mãe têm que olhar o que está errado aqui, né? O que está acontecendo com a gente que está atingindo essa criança, né? Então, a criança, ela é um sintoma da família. Claro que tem aquelas exceções que são levadas para a gente, que diante do diagnóstico, né, do atendimento ali, a gente pode ver as exceções. Mas, na grande maioria, é um sintoma da família que a criança traz. Nós temos um outro tema aqui que fala assim, desejam o limite e a direção dos pais, né? Simone falou aqui que até você queria colocar aqui, né, Simone? É a questão do limite, né? Que as crianças não têm e elas gostam disso. Elas gostam de ser direcionadas pelos pais. Né? E além de gostar, elas necessitam desse limite, disso. E é importante os pais entenderem que nós não estamos aqui para falar de culpa, mas de responsabilidade. Amém. Isso mesmo. Porque a responsabilidade de educar os filhos é dos pais, né? E a gente vê muitos pais transferindo essa responsabilidade para outras pessoas, para as escolas, né? E, na verdade, a responsabilidade é deles. E a criança, ela precisa e gosta do limite e amor. É verdade. Não precisa de mais nada. Nós temos uma participação aqui ao vivo. Meu nome é Fábio e moro em São Mateus, do Espírito Santo. E deixo meu abraço a todos vocês, irmãos. Amém. E digo que este programa é um canal de bênçãos, que transmitir amor é uma dádiva de Deus, é verdade, né? Grande abraço, Clínica da Alma, nós recebemos, viu? Obrigado pelo seu abraço e sabemos que é um desafio, cada dia, né? Podemos estar aqui cumprindo a vontade do Senhor e o chamado do Senhor. Guerra, tem um tema aqui que não está bem a ver com aquilo que nós estamos tratando hoje, mas a gente tem procurado responder, né, os queridos, para não ficarem sem uma resposta. Boa tarde, eu já tive depressão, né, e sou formada, sou psicóloga, mas não consigo resolver os meus problemas. Será que essa é uma dificuldade para os psicólogos? Mas é uma realidade, a gente sabe disso, né? Eu tenho uma baixa autoestima. Por favor, me ajudem. Falo da Bahia, já frequentei várias igrejas, mas não consigo ter paz de espírito e vivo angustiado. A questão é que ela já passou por a depressão ou está em depressão? Ela já teve. Então, mas eu acho que ela não saiu dela. É aquilo que a gente estava conversando sobre aquela parte que fica, né? A sombra. A sombra. E muitas vezes a pessoa ela é ameaçada por essa sombra. Então, uma questão que tem que trabalhar aí, realmente talvez você precise ser trabalhado numa cura interior. Isso. Talvez você carrega um trauma aí que ainda é a sombra dessa parte depressiva que muitas vezes te leva de volta ao Egito. Tá? Talvez você não vai lá no Egito, mas a sua mente vai, né? A gente pode estar preso dentro de um quarto, né? A pessoa pode estar presa até dentro de uma cadeia, mas a mente, ela é livre. Ela vai e volta aonde a gente quiser. E muitas vezes nós trazemos a lembrança as coisas que não são necessárias mais de lembrar. É verdade. E aí traz o quê? A área depressiva de novo. Uma dor que você não sentia há muito tempo, de repente uma lembrança vai trazer essa dor de volta, né? Então você tem que fazer o quê? Curar essa ferida aí. Essa ferida você tem que ser tratada, né? Eu sei que você está na Bahia aí, é difícil e tudo, né? Mas procura alguém aí que possa trabalhar com essa área. Ou vem aqui em Belo Horizonte, né? A gente pode te ajudar aí. Até eu quero sugerir isso, né? Aliás, como muitas outras pessoas têm feito isso, né? Então, as pessoas se programam, né, para poder vir aqui. Já que, por exemplo, muitas vezes da sua cidade, né, ou
local onde você vive não tem alguém que você conheça ou até mesmo confie, que possa te ajudar nessa área de cura, de restauração, de libertação, né? Tem acontecido muito isso aqui na Clínica Dalma. As pessoas têm agendado um período ou de férias ou junto dinheiro em poder vir para cá, né? E se programa em ficar aqui uma semana, 3 dias, 4 dias, né? Que a gente então vai fazer um atendimento, vários atendimentos com você, para poder resolver essa situação e você poder ser completamente restaurado, né? Então, assim, para isso eu solicito que você nos encaminhe um e-mail, né? Eu peço para a nossa produção colocar o nosso e-mail de contato. Então, encaminhe o seu e-mail relatando a sua situação, né? Relatando a realidade que você está vivendo hoje, para que então, e colocando essa disposição que você tem, né? Talvez você já tenha mais ou menos assim a ideia, né? Olha, em novembro ou início de dezembro eu vou ter alguns dias, teria alguém que poderia me atender nesse período, então aí nós vamos agendar, né? Só lembrando que nós vamos fazer um período de recesso, né? E aí a gente precisa que você encaminhe com antecedência o seu e-mail para a gente poder passar exatamente o período que nós vamos ter no recesso e nós não vamos atender ninguém. Então, para você se encaixar dentro do nossa agenda de horários e a gente poder destacar alguém que vai ficar assim com tempo disponível para poder atender você, ministrar na sua vida. E assim nós temos tido muitos testemunhos de pessoas que foram plenamente restauradas depois que passaram um tempinho aqui com a gente, né? Rogério, pode aproveitar o tema para falar até para essa pessoa? Por favor. Deus, Ele colocou na palavra dele que a gente deve se tornar como uma criança para herdar o reino dos céus. E diz a palavra que a criança ela é humilde. E o que acontece com o profissional é que ele, principalmente assim das psiquias, né, a pessoa formou nessa área, aí ela fica assim, mas eu vou mexer com isso, eu que tenho que ajudar a curar. E eu estou precisando. Então, assim, a palavra de Deus, quando fala para a gente se tornar como uma criança, para herdar o reino de Deus, é porque em determinados momentos a gente tem que ser humildes e procurar ajuda, até mesmo de outro profissional da mesma área que a gente, para a gente poder conseguir avançar, né? Então, fica isso aí, né, para as pessoas tomar atitude e ir. Colocar um assunto aqui agora, assim, meio difícil. Né? E é um assunto que a gente pode pensar assim, é um assunto da época. Para a gente que trabalha com cura interior, isso sempre existiu, que deve ser protegida de abusos verbais, visuais e físicos. Né? Hoje as crianças estão falando mais, não é? Que antigamente guardava isso e hoje a gente pega um adulto e vai trabalhar e descobre que isso aconteceu na infância dele, ele guardou isso e teve coragem de falar, mas depois de quê? De 30, 40 anos, 50. Eu quero saber de vocês duas se hoje as crianças estão se abrindo nesse sentido, de abusos verbais, visuais e físicos. Se está tendo facilidade ou se está difícil ainda. Bom, na verdade, as crianças reproduzem tudo aquilo que elas têm contato, né? E como nós não temos mais censura, né? A censura acontece nas casas, né? Dentro do próprio lar, né? Os pais são autoridades na vida dos filhos. E para ele exercer essa autoridade com responsabilidade, ele precisa estar atento ao que a criança está vendo, ao que a criança está tendo acesso, principalmente na mídia. Sim. Né? Com certeza. E também na questão do relacionamento dos pais em casa. Sim. Né? Não é tudo que o pai e a mãe vai conversar na frente do filho. Sim. Né? E vai, né, resolver entre eles, né, a questão na frente do filho, né? Porque muitas vezes são questões resolvidas que o filho não deveria participar disso e nem ouvir, e muitas vezes ouve coisas que
né, traz um trauma para a criança. Na verdade, ele não tem Fortíssimo. maturidade para aquilo, e é aquilo que eu falei, ele vai acabar reproduzindo esse comportamento. Né? Com certeza. Nós temos tido a experiência de ouvirmos pela primeira vez no Ministério as crianças falarem que são abusadas. O que está acontecendo é que muitas crianças, por causa dessa liberdade que está tendo na mídia mesmo, elas estão achando certas coisas normais, então naturais, certas práticas. E muitas vezes elas não falam com os pais. Os pais, eles precisam ter uma relação com os filhos, não de coleguinha, mas ter uma certa amizade, levar confiança para a criança, para que a criança possa contar para eles aquilo que está se passando com elas. Porque nós temos casos assim de abusos físicos que são contados pela primeira vez. O que eu posso estar falando com os pais é que levem as crianças para atendimento, sabe? Procurem pessoas idôneas para estarem cuidando, fiquem de olho no celular, WhatsApp, né, na internet. Tudo que a criança tiver acesso, os pais devem estar monitorando, sabe, para poder dar uma saída. Na verdade, o que a gente está lidando hoje? Não está sendo possível privar o filho de ver. Não tem como. Um tempo atrás, dava para poder a mãe falar assim, não, eu vou bloquear tal coisa, meu filho não vai ver. Só que os coleguinhas já estão enviando um para o outro, e já chega no olhar do filho. Então, os pais têm que ter essa confiança de conversar com o filho e ele contar, mãe, eu vi tal coisa na internet, o coleguinha me mostrou, me falou tal coisa, para poder os pais estarem orientando adequadamente, porque o mal já está instalado, nós não temos saída. Entende? Sim. Então, a saída nossa é ter um diálogo com os filhos, porque ele vai ver, mas a gente tem que fazer algo para ele não permanecer. Por exemplo, eu ministrei num menino que ele já havia até sido ministrado, curado, por ele ter visto na internet algo sobre uma boneca assassina, ele teve terror noturno, medo de escuro, e Deus já trouxe a cura para ele. Mas o que é isso? É por causa da visão dele. Dentro dele, ele sentiu agredido por aquela visão que ele teve. Então, isso aí a gente tem que observar e estar cuidando. E aquilo ficou gravado na mente dele, né? E normalmente a pessoa, na questão secular, a pessoa ela visualiza aquilo e ela até sonha à noite e tem pesadelo. Muitas vezes a criança acorda assustada porque assistiu alguma coisa durante o dia, guardou aquilo na mente, sonha à noite, tem um pesadelo, né? Tem muita criança que fala assim, eu sonhei com monstro. Eu sonhei, por quê? Porque assistiu filme de monstro, né? Por isso. Então ele vai visualizar isso aí, vai agredir a mente dele também, que o pai permitiu que assistisse, mas depois ele vai passar por esse processo da agressão na mente. Isso pode acontecer. Pode acontecer. A gente que trabalha com esse assunto de cura interior, né, na Clínica da Alma, nós sabemos que a gente fecha as brechas na vida da criança de questões familiares. Só que a gente tem que estar atento que coisas novas surgem. E os pais têm que estar preparados para quebrar isso na medida que forem surgindo. Sim. Aqui, nós temos uma participação, eu quero ser bem rápido aqui, porque o nosso tempo está voando, né, gente? Paz de Cristo, meu nome é Patrícia, sou de Cruz das Almas, da Bahia. Cresci ouvir sempre minha mãe e irmãos falando mal de mim, não é? Isso acontece muito, né? Acordava toda manhã ouvindo minha mãe falar mal de mim, que ninguém gostava de mim, que todos se aproximavam de mim por um interesse. Hoje tenho dificuldade com meu esposo, que também não é de me elogiar ou mesmo reconhecer em mim alguma coisa boa. Como posso ser curado disso, né? Sinto muita dor na alma, né? Deus abençoe vocês poderosamente. Sempre sinto em mim a insegurança e o sentimento de rejeição. Peço oração por mim, pelo meu esposo e o meu filho, principalmente pela nossa vida espiritual. E aí, Guerra? Um minuto para a gente poder responder. A questão é a infância aí. Está marcado, né? Outra coisa, tem que tomar cuidado para não passar para o filho isso que aconteceu na infância. E tem que liberar perdão para esse povo todo. Tem que liberar perdão para esse povo todo. Precisa perdoar sua mãe, seus irmãos, tudo. Não é? E lançar todas essas mensagens
negativas que foram ministradas sobre você, lançar na cruz de Cristo. E da cruz você recebeu o perdão e a justificação, porque Jesus passou por tudo isso, Ele sabe exatamente, não é, o que é ser rejeitado, o que é, sabe, experimentar ser cuspido, chicoteado e tantas outras situações, né? Então, a gente sabe que essa tem sido uma das principais armas de Satanás na vida das crianças, né? Que é a questão da rejeição, essas palavras de morte, de maldição, em vez de palavras de vida e de bênção, né? Deus nos preparou para que nós fôssemos abençoados e para que quando nós crescêssemos, nós reproduzíssemos aquilo que nós recebemos quando pequenos e fomos ministrados, né? Então, minha irmã, a cura está na cruz. É na cruz que você precisa verbalizar todos os sentimentos, como é que se sente, como é que você hoje, já adulta e casada, né, com filhos, como que você, sabe, ainda luta com essas situações que aconteceram lá na infância, mas em Cristo todas as coisas são restauradas. Amém. Através dele nós somos curados. E a palavra de Deus diz que sobre ele levou sobre si todas essas dores. Tudo isso que você sentiu e muitos dos nossos telespectadores têm vivido na sua vida. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si, não é? Para quê? Para que através desse sacrifício nós possamos absorver e receber a cura, a libertação e o perdão, não é? Nós queremos orar, quero agradecer a Aura, quero agradecer a Simone, obrigado pela presença de vocês e o trabalho tão lindo que vocês têm feito na Clínica da Alma. E só a eternidade vai poder, né, dizer o quanto que vocês têm sido importantes na vida dessas crianças, não é? E que um dia se tornarão adultos, que um dia vão constituir família, né? E um dia vão ser agentes de bênção na vida dos seus filhos e assim sucessivamente. Vamos orar então? Amém. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão precioso. Queremos desde já, Deus, abençoar a cada criança, a cada lar, ó Deus, representado pelos nossos telespectadores. Sim. Que cada um, ó Deus, receba da porção, ó Deus, do Senhor, da bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que estão vivendo, Deus, situações delicadas, Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela cura, pela restauração. Amém. Levanta homens e mulheres, ó Deus amado, assim dispostos a serem esses agentes de restauração, ó Deus amado, nos lares, nas igrejas, nas escolas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoamos cada um que tem trabalhado, ó Deus, dos ministérios infantis, cada um que tem trabalhado com crianças. Pai, que sejam homens e mulheres segundo o Teu coração, ó Deus amado, lançando ali sementes sadias, que vão crescer, reproduzir e produzir muito para o louvor da Tua glória. Nós abençoamos a cada um assim, no nome precioso de Jesus. Amém, amém. E amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.